sou a Patrícia Araújo, eu estou aqui hoje com o Marcelo Rocha, que é um especialista do programa Felicitude. Eu sou idealizadora do programa, que é Felicidade com Atitude e Plenitude. E hoje a gente vai falar sobre como as dores crônicas atrapalham na nossa carreira. E hoje a gente tem um assunto muito importante para falar sobre a carreira. A carreira é algo tão importante na nossa vida, que dá o nosso sustento, que dá a nossa vontade de acordar todos os dias e trazer um benefício tanto para a gente quanto para o lugar que a gente trabalha. E muitas das vezes a gente não consegue exercer essa nossa paixão quando se trabalha com a sua paixão, porque a gente tem algumas dores que influenciam no nosso dia a dia. Dores do tipo dor de cabeça, dor na coluna, dor às vezes emocional, que causa uma gastrite, que causa algum dano no nosso corpo e que quando persiste por mais de 3 meses, ela vira uma dor crônica. E essa dor, ela acaba trazendo até faltas da gente no trabalho, problemas de relacionamento. E hoje eu trouxe o Marcelo aqui, que é osteopata, e ele vai trazer pra gente como que ele trabalha essas dores no dia a dia. É claro que essas dores não são de um dia para o outro, muitas vezes sentimentos negativos, emoções negativas que já estão dentro da gente há muito tempo causam esses desconfortos e somatizam no nosso corpo. Outras vezes não, são problemas patológicos que têm que ser tratados e tratados com medicamentos para sair da crise, mas que podem também ser tratados com outros tipos de tratamentos que não sejam alopáticos, como, por exemplo, a acupuntura, a osteopatia, quiropraxia. Isso. E tem uma técnica, Patrícia, que está sendo muito usada atualmente, que é o programa de educação em dor. Então, o que é importante para as pessoas saberem hoje? Diferenciar o que é uma dor aguda de uma dor crônica. Isso é muito importante, porque uma dor aguda, eu vou dar um exemplo na prática. Se você torce o tornozelo andando porque está com um salto alto, ou então alguém jogando bola, teve um trauma direto, então é normal sentir dor, porque teve uma lesão no tecidual, tá certo? Então, essa dor ela pode ter um tempo de duração de até 3 meses, porque vai ter a cicatrização dos tecidos. Ninguém fica machucado 5, 10 anos, tá? Toda dor que passa de 3 meses, como você falou, ela se enquadra dentro de... se classifica como dor crônica. Então, a dor crônica, ela está muito mais relacionada com alteração dos neurotransmissores e memória de dor no córtex pré-frontal do que com algo físico, como uma vértebra fora do lugar, por exemplo. A gente já sabe que cientificamente isso não existe. Então a dor crônica, ela está muito mais relacionada com o aspecto emocional e comportamental. Então a gente sabe hoje que cientificamente sentimentos como medo ou sentimentos de injustiça vão alterar neurotransmissores, principalmente o neurotransmissor GABA. Quando o neurotransmissor GABA ele é inibido, lá na fenda sináptica, o que é a fenda sináptica? É a comunicação entre os neurônios, certo? Então, esse neurotransmissor ele é inibido. Com isso, a captação de sódio é muito maior e a gente vai perdendo magnésio. Então, quando isso acontece, o nosso corpo começa a produzir uma substância chamada prostaglandina. Então, a prostaglandina, ela está envolvida diretamente com a comporta da dor. Então, ela mantém a comporta da dor aberta e essa informação de dor, ela chega até o cérebro.
E quando esses neurotransmissores estão alterados, também tem uma produção aumentada do cortisol. O cortisol está muito relacionado ao estresse, entendeu? Então, cientificamente, a gente sabe que a depressão, por exemplo, ela causa 2,5 vezes mais dor lombar do que uma hérnia de disco, entendeu? Então, é por isso que a gente não pode basear o diagnóstico, fechar um diagnóstico, ou então basear um tratamento somente em exames de imagem, porque nós somos corpo, mente, espírito, emoção, então as emoções elas se refletem no nosso corpo e o nosso corpo armazena memórias. Então, é possível hoje, através da educação em dor, a gente ir apagando essa memória de dor, modificando o sistema de crenças. O sistema de crença é muito importante no tratamento da dor crônica, tá? E o aspecto comportamental. Então, em relação ao trabalho, por exemplo, uma empresa, ela pode, tanto a empresa quanto o colaborador, ele pode se prejudicar com a falta ao trabalho, com o absenteísmo. Então, aquela pessoa ela deixa de trabalhar, ela deixa de produzir porque ela está com dor de cabeça, porque ela está com dor de coluna, tendinopatias, que é muito comum nos cotovelos. Na mão. Ou nas mãos, que digitam muito tempo. Agora é uma doença do futuro, né? Porque a gente vive no celular seguro e aí existe muita tendinite aqui no... Sim, então e por isso que é importante a atividade física, é importante a prática de técnicas como mindfulness, né? Meditação, enfim. Então a gente sabe que o controle da respiração ele interfere diretamente no equilíbrio desses neurotransmissores. Então a gente pode dizer que uma pessoa que tem um problema emocional, que somatiza no corpo, tem uma dor crônica há mais de 3 meses, que pode ser uma causa também patológica ou emocional, tem alguns tratamentos a serem feitos que não só o alopático, como a osteopatia, a meditação, a atividade física, a mudança de crenças, né? Exatamente, aspecto comportamental. Então, gente, vocês imaginam, numa empresa, você está num ambiente de trabalho, você chega cheio de dor, e aí um colega, vida corporativa, um colega da tua baia do lado, a vida de baia é um barato, teu colega da baia do lado te dá uma resposta que você não gostaria de ouvir. E você reage imediatamente. Como que você acha que vai ficar o relacionamento interpessoal ali naquela equipe? O clima organizacional vai pro buraco. E tudo porque a pessoa está sentindo dor. Então atrapalha o relacionamento interpessoal. A depressão traz uma mudança de humor. Muitas vezes você fica triste, depressivo, e outras vezes você tem uma irritação muito grande. Então existe essa variação. Exatamente. Né? Isso pode interferir na produção. Enfim, Não, isso com certeza a produtividade vai lá embaixo. Eu tenho uma história minha para contar. Tinha meu amigo Marcelo e eu convidei para fazer parte do programa do Felicitude por causa disso. Há 2 anos, Marcelo? 3 anos. Mais 3 anos. Quase 4. Quase 4 anos. Tá vendo? Há quanto tempo? Há 4 anos atrás, eu fiz uma operação de sinusite, né? Eu tinha muitas crises repetidas de sinusite e aí, assim, eu tive um pós-operatório muito complicado, porque uma hipótese que tenha causado, eu tinha muitas dores no maxilar. Eu operei o nariz e a consequência foi no maxilar. E eu tinha dores insuportáveis. Eu fiz um tratamento com especialistas de dor orofacial, eu tomava anestesias pelo lado de fora do rosto para que essa dor sanasse, porque era insano. Aí nesses dias, né, no pós-operatório, eu tive que faltar, óbvio, eu não conseguia. Primeiro eu tive que faltar pós-operação e também um período maior por causa dessa dor que não sanava. A possível causa é que quando eu fiz a operação, abriram demais a minha boca,
E aí deslocaram, né? Eu falar isso pra você? Não. E deslocaram o maxilar e aí deu essa dor no... na TM. Na temporomandibular. Na temporomandibular. Eu cheguei a fazer uma ressonância, não era TM. Sim. Né? E aí, depois de muito tempo, com essa dor que não sanava, e eu ia trabalhar dopada, literalmente dopada de remédio. Eu tomava relaxante muscular, eu tomava remédio de dor. E eu ia trabalhar e no dia seguinte eu não conseguia acordar direito. Eu ia trabalhar, parecia que tinha uma mala cheia de pedra no meu ombro. Eu chegava lá, não produzia. Tava com muito sono, muito cansada, respondia as pessoas mal. Eu tinha um cansaço, uma fadiga muito grande. E aí eis que um grande amigo meu, que também convidei para fazer parte do programa, o Ítalo. O Ítalo, ele é um personal, ele é preparador físico de alta performance. Ele me indicou o Marcelo e aí eu vim fazer o tratamento de osteopatia com ele e eu sei lá o que ele fez. Tivemos um bom resultado, né? Eu sei lá o que ele fez, ele vai contar pra gente já. Mas essa minha dor, umas 6 sessões, Marcelo, mais ou menos, ela se sanou. Eu não me lembro exatamente a quantidade, mas foram poucas. Ela se sanou completamente e no fundo, essa dor toda, apesar de ter sido do pós-traumático, né, do pós-operatório, também estava ligado com o emocional, né? Sim, e aí eu queria, Marcelo, que você contasse um pouquinho do que é esse tratamento da osteopatia, que muitas pessoas nem sabem o que Verdade, até hoje. A gente tem aqui o nosso amigo Steel. Steel, né? Ele serve para estudar, para mostrar para as pessoas o que a gente está fazendo, como a osteopatia pode estar atuando, né? Então, eu vou resumir o que é a osteopatia. A osteopatia é uma filosofia, um conceito de tratamento desenvolvido por um médico americano chamado Dr. Steel. Então, a história diz que ele se frustrou com a abordagem de tratamento na época, onde utilizava medicamentos e cirurgias, e ele percebeu que com as próprias mãos, com a avaliação própria da osteopatia que ele desenvolveu, ele conseguia excelentes resultados sem usar remédio. Então, segundo a história, a primeira condição que ele veio a tratar com as próprias mãos foi um caso de disenteria, onde ele utilizou manipulações viscerais e manipulações articulares, porque toda a nossa inervação, o controle do nosso corpo, tanto de vísceras quanto de membros inferiores e superiores, vem da coluna. E a osteopatia, ela vê o corpo como um todo. Então, a gente faz uma avaliação muito criteriosa para encontrar a causa da dor e com isso selecionar a melhor técnica para aquela determinada condição, e é feita a manipulação e a gente precisa aguardar o tempo de 1 semana, que também um dos princípios da osteopatia se chama autocura. Então, para a gente, a cura está dentro do corpo de cada um. A gente só é o agente facilitador. Quem vai fazer a cura é o corpo. A gente só facilita esse processo, liberando bloqueios articulares, musculares, viscerais, nervos. No seu caso, eu trabalhei muito as suturas do crânio e a disfunção de cervical alta, que inerva toda essa região. E felizmente tivemos um bom resultado. Nem todo mundo responde. Enfim, não estou aqui falando sobre mágica ou sobre fique sem dor em poucos minutos ou algo do tipo. Isso não existe, tá, gente? O que existe é um trabalho sério, avaliação, um trabalho duro, e às vezes o tratamento é a longo prazo, tá certo? Cada um vai responder de uma forma. Ô Marcelo, e assim, no dia a dia, você trabalha com pacientes de assim, qualquer tipo de paciente, homem, mulher, idoso, jovem, qual que é
Sim. Por que as pessoas te procuram? Então, o meu público é variado. Eu atendo atletas profissionais de MMA, indicados pelo Ítalo, né? Atletas da equipe Soul Fighters de Jiu-Jitsu, também profissionais e amadores. E também tenho pacientes de 70, 80 anos. Então, a osteopatia é para todos. Não que eu não esteja mantendo um foco num público, não. A osteopatia ela serve para todo mundo, desde da criança, do recém-nascido à melhor idade. O que a gente vai fazer é adaptar o tratamento para a condição de cada um, entendeu? Então, não existe uma contraindicação para se fazer osteopatia. Não existe mesmo. E só fazendo um desfecho na minha história, esse período que eu fiquei afastada, né, por causa da operação, por causa dessa consequência do pós-operatório, né, de tanta dor, quando eu voltei para o meu ambiente de trabalho, eu perdi as minhas atividades. Acho que você não sabe disso. Não. Eu perdi as minhas atividades, o que eu fazia foi, óbvio, passada por uma outra pessoa da equipe. Sim. Eu fiquei afastada praticamente um mês. E as minhas atividades, como foram redistribuídas, né, quando eu voltei eu não tinha mais nada o que fazer. E aí, realmente, eu tive se modificaram e eu tive realmente um problema profissional e eu tive que ser transferida de área, porque eu perdi, infelizmente. Eu gostava de fazer o que eu fazia e essa incapacidade me trouxe essa consequência profissional. Então, esse vídeo aqui hoje é para falar, se tratem, não deixem chegar a esse nível, né, de problema, porque segundo a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, as dores crônicas nos brasileiros atingem de 15% a 40% deles. E só se procura um tratamento depois de 6 anos com dor. Então não deixem chegar num ponto crítico que atrapalhe a sua vida, que atrapalhe o seu trabalho. Venham quanto antes serem felizes, né? E terem uma vida com bem-estar. Então, a osteopatia é recomendada, atividade física, alimentação saudável, meditação e tudo que possa fazer vocês se sentirem um pouco melhor. Muito importante essa parceria, esse trabalho interdisciplinar, porque a coisa não é só física, às vezes a gente precisa da sua abordagem que o Felicitude oferece. Bom, no tratamento da dor crônica é muito importante essa abordagem multidisciplinar, né? Então, entrar aí o trabalho do Felicitude, a parte motivacional, onde a pessoa possa descobrir o que ela gosta de fazer, se sentir bem, se sentir feliz, e isso, a pessoa estando assim, com certeza não vai ter espaço para dor crônica. Por mais que eu trabalhe nas sessões que tem um pouco de coach, de planejamento, de estratégia, de gestão, enfim, a parte de crenças, né, a mudança de crenças, o que é para o futuro, não adianta só isso. E quando eu percebi isso, que eu fiz parcerias com esses especialistas e que podem agregar junto a esse trabalho tão bonito, porque não adianta só trabalhar a mente, é importante trabalhar o corpo e a espiritualidade, quando se fala de meditação e exercícios de respiração.